Nesse mês de março, estamos realizando a campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar! Boa noite, amada igreja. Eu sou a mensageira Isadora e hoje estou aqui com vocês para trazer notícias de 2 projetos missionários. Começarei falando sobre o projeto PARE, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança, localizado na América do Sul, na cidade de Medellín, na Colômbia. Devido às limitações do isolamento social, tiveram que ser feitas novas estratégias para alcançar as pessoas que estão em situação de rua, exploração sexual, crianças em situações de alto risco, imigrantes, idosos e entre outros. O programa tem utilizado diferentes meios para alcançar o maior número de pessoas, como os discipulados virtuais, por meio de plataformas digitais, e para quem não tem acesso à internet, os telefones fixos estão sendo usados. Deus os tem abençoado com alimentos para cerca de 300 famílias. A entrega é feita em domicílio para o menor risco de aglomeração. Gostaria de pedir aos irmãos para colocar esse projeto em suas orações, orar pela ampliação do atendimento do projeto e agradecer ao Pai pelo envolvimento dos voluntários que têm usado seus dons e talentos no atendimento do PARE. Agora irei falar um pouco sobre o projeto Tenda de Brincar, localizado na Ásia. Porém, o nome do país não poderá ser citado para não pôr em risco o desenvolvimento das ações de esperança por lá. A missão de resgatar a infância de crianças refugiadas, a chamada Geração Perdida, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, tem sido um dos principais focos de missões mundiais nos últimos tempos. E o projeto Tenda de Brincar ajuda a resgatar a infância de meninos e meninas que já nasceram na guerra e carregam no coração e na mente a dor de grandes perdas irreparáveis. Estamos apenas na fase inicial e sabemos que podemos expandir para outras localidades e alcançarmos ainda mais crianças, comenta o pastor Jessé Carvalho, coordenador do projeto. Na Tenda de Brincar, as crianças têm acesso aos brinquedos e atividades recreativas desenvolvidas por missionários, que são educadores capacitados ao convívio com pessoas marcadas por profundas feridas psicológicas e espirituais. Hoje, em todo o mundo, há mais de 65 milhões de pessoas refugiadas. Destas, mais da metade são crianças. Elas precisam de esperança, de pessoas que se disponham a orar e contribuir para que vivam cada fase da vida de forma plena. Irmãos, orem por essas pessoas que, infelizmente, passaram muitos anos sem conhecer o Evangelho do nosso Pai. Para ter acesso a mais notícias e saber como adotar um projeto missionário, acesse o site e as mídias sociais da Junta de Missões Mundiais. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor nos dá. Na cruz sofreu meu pecado, mas ressurgiu e vivo
prazer. Um filho dá maior prazer. É ter certeza de um feliz futuro. Isso vivo está. O que vivo está. O amanhã sim vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vive está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer pra mim ser a vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Do que vivo está. O amanhã enfrento. Sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Que bom que estamos aqui mais uma vez, BBN, para celebrar o nosso Rei, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que bom que você está abrindo nesse momento a sua casa, o seu quarto, aí no seu celular, na sua TV, para que nós possamos juntos cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam a base e a sustentação da sua casa, do seu trabalho, dos seus estudos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, além de base, estejam estendidas sobre você e sobre os seus. Hoje nós estamos aqui, eu e Marina na banda, pastor Josias ali na mensagem, ele nos trará a palavra de Deus conforme veio ao seu coração. Temos aqui os rapazes da transmissão, o Zé no som, de novo reduzidos, mas porque nós acreditamos que esse seja, durante esse tempo, um ato de amor, que nós possamos nos expor o menos possível ao risco do contágio, e que aí em casa, onde você está, que você possa cultuar em espírito e em verdade. Não é porque não estamos no templo que esse culto não é real.
Esse culto está sendo transmitido de forma virtual, mas nós estamos prestando culto ao nosso Senhor, daqui e daí. E nessa canção tem uma expressão curiosa. Nós acabamos de cantar o Porque Vivo Está, hoje é domingo de Páscoa, e tem uma expressão muito interessante que é passar o rio. Não sei se você percebeu, a terceira estrofe diz: um dia irei passar o rio. Essa expressão, ela vem muito das canções Negro Spirituals, canções originárias de escravos africanos vindo trabalhar na América, sendo forçados a deixar a sua pátria e vir para a América do Norte. E lá eles compuseram canções e em determinado momento aderiram ao cristianismo, alguns por vontade própria, outros forçados. Em época de escravidão é difícil distinguir o que é vontade própria e o que é forçado, na verdade. Mas fato é que eles compuseram muitas canções e disseram sobre passar o rio, sobre essa passagem. Para nós hoje tem esse sentido da morte. E é engraçado que naquele tempo essas canções eram usadas para passar mensagens de povo para povo, de escravos para escravos. Muitas vezes esse passar o rio tem o sentido de liberdade, porque é exatamente um rio que delimita a fazenda onde eles estão trabalhando. E aí, se você consegue à noite atravessar esse rio, talvez você encontre a liberdade, talvez você esteja salvo da escravidão. Mas muitas vezes isso levava à morte literal, porque atravessar um rio de noite não é coisa fácil, né? Muitas vezes a gente suaviza esse peso da morte, a gente conforta o nosso coração com expressões como está com Deus, descansou, agora está em paz. Mas a gente não pode perder de vista que a morte não estava na intenção de Deus para a sua criação. Atravessar o rio, passar por esse rio da morte não é legal. Mas, para mim, a beleza do Evangelho, a beleza da fé que eu sigo, é que nós não temos um Deus que, na sua hora, pulou de margem a margem, pegou alguma condução para contornar. Nós acreditamos em um Deus que passou o rio, assim como nós vamos passar um dia. E esse Deus que nós cremos passou o rio da pior forma possível. O rio com mais obstáculos, a morte mais sofrida. E Ele fez isso para que nós possamos ter vida e vida em abundância. É isso que nós comemoramos hoje, na Páscoa. A morte de Jesus, sua vitória sobre o pecado e o domínio da morte e a sua ressurreição. Por isso nós vamos continuar cantando sobre esse dia feliz. E eu quero que você nesse momento feche os seus olhos e se una a nós aqui em oração. Preste o seu culto a Deus, a sua adoração, a sua devoção nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que dia glorioso. Que dia glorioso para nós foi o dia que o Senhor atravessou o rio e venceu sobre a morte, sobre o pecado, meu Pai. Por conta desse dia, hoje nós podemos ser livres. Hoje nós não vivemos mais sob o domínio do pecado e da morte, porque o Senhor venceu. E isso nos fez vencedores. Muito obrigado, Senhor. Não é um ano típico, é mais um ano em que nós estamos desconfortáveis, é mais um ano em que nós estamos atravessando essa luta mundial. Mas ter a certeza de que o nosso Deus venceu por nós, de que o nosso Deus morreu e ressuscitou, isso sim traz segurança ao nosso coração, meu Pai. Então nos conforte nesse momento, quando olhamos para a Tua ressurreição. Sara as nossas feridas, meu Pai. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que ainda não conseguiram vaga, Senhor. Nós intercedemos pela vida de todos eles. E por favor, traz ao nosso coração a Tua tranquilidade, a Tua paz que excede todo entendimento, para nos ajudar a passar pelos momentos de luta. E com certeza, hoje nós conseguiremos nos alegrar no dia feliz, que foi o dia que o Senhor triunfou
e triunfou, nos resgatando do domínio do pecado. Nós te amamos, nós te adoramos, receba o nosso culto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar? Da história o grande dia venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração louvou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Confiando em seu amor, me chego a ti, pois livre sou. Sou teu, Cristo, e tu és meu. Alegria e paz sem fim, todo pranto em breve cessará. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração louvou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Glorioso dia, gloriosamente tu me salvaste. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Oh, oh, dia feliz, tão feliz, meu coração louvou. Dia feliz, tão feliz, minha história ele mudou. Minha história ele mudou. E mesmo eu não sou. Graças a Deus que nós podemos celebrar ao Senhor, graças a Deus que nós podemos louvá-lo. O coração grato ao Senhor transborda em adoração. O coração que reconhece tudo que Deus fez por nós na cruz, tudo que Ele fez por nós na sua ressurreição, transborda em alegria, dedicando ao Senhor todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Ele. E nesse sentido, nós queremos convidar você a continuar adorando ao Senhor, entregando também os seus dízimos e as suas ofertas. Você está vendo aqui no canto da sua tela as contas bancárias da nossa igreja. E nós queremos convidar você também a continuar adorando ao Senhor, entregando os seus dízimos, entregando a sua oferta, para que a obra do Senhor seja continuada. É um privilégio, é uma alegria poder também sustentar a obra do Senhor, porque, como eu disse no início, o coração grato transborda em adoração, transborda em alegria. E por falar em gratidão, hoje nós celebramos a Páscoa, o domingo da ressurreição. Você já parou para agradecer a Deus hoje
pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus, pela obra que foi feita na cruz e por derrotar o último inimigo, a morte. Eu queria convidar você a fazer isso agora. Pare agora, aí onde você está, assistindo este momento de celebração, de culto, e volte-se para Deus em oração. Diga a Ele, adore a Ele com as suas palavras neste momento, dizendo o quanto você é grato por Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Louve ao Senhor, porque na vida estamos unidos a Cristo, na morte estaremos unidos a Ele eternamente, na glória, com Deus, com seus santos anjos. Louve a Deus agora com a sua oração. Agradeça a Ele, porque Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor providenciou o caminho para a nossa salvação. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conhecia pecado algum, levou sobre si o pecado que nos separava do Senhor, para que hoje pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Pagou o preço pela nossa salvação. E nesta noite, ó Pai, nós queremos celebrar ao Senhor, porque ressuscitando dos mortos, Jesus venceu todas as barreiras, derrubou todas as barreiras que nos separavam do Senhor, e agora podemos ser chamados de amigos de Deus. Receba a nossa gratidão, Senhor, receba a nossa adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico. Somente em Cristo seguro estou, é minha força, luz, canção, a rocha firme que me sustém. Na tempestade o sequidão, profundo amor, imensa paz. Em ti o medo se desfaz, confortador, tu és pra mim. No teu amor firmado estou. Somente Deus quem se fez, divina graça em bebê, presente de amor sem par, foi desprezado ao nos salvar. Na cruz Jesus se padecer, divino plano obedecer. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo estou. Seu corpo ali moído foi, luz que as trevas apagou. Glorioso dia então surgiu, por sua morte eu vivo estou. A maldição já se perdeu, vitória eterna então nos deu. Porque eu sou dele e ele é meu, com o seu sangue me comprou. Sem culpa o medo da morte ter, esse é o poder de Cristo em mim.
meu nascer até morrer, Cristo comanda o meu viver. Nem inimigo ou homem algum vão me tirar de suas mãos, enquanto aguardo indo lá, no teu poder vou sempre estar. Nem inimigo ou homem algum vão me tirar de suas mãos, enquanto aguardo indo lá, no seu poder vou sempre estar. Graças a Deus que podemos ter a convicção de que estamos unidos a Cristo. No seu poder eu vou sempre estar. Obrigado, ministro, por essa linda canção. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O tema da nossa meditação esta noite é vida na morte, esperança na ressurreição. Temos vida na morte de Jesus, temos esperança em sua ressurreição. João capítulo 10, versículos 17 e 18, dizem o seguinte, eu vou ler aqui. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a sua vida, a minha vida, para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Essas são palavras maravilhosas ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Em um só texto, Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição como prova do seu amor para conosco. Tenho autoridade para dá-la e tenho para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu espontaneamente a dou. A Páscoa, meus irmãos, é o anúncio da maior verdade. Deus nos ama e quer nos libertar. Deus nos ama e quer nos libertar. A primeira Páscoa foi celebrada há milhares de anos como um memorial de celebração da libertação do povo de Israel do Egito, a primeira Páscoa. E todos os anos os israelitas tinham que celebrar a Páscoa para não se esquecerem do Deus que liberta, do que Deus havia feito, mas principalmente do Deus que liberta. Um cordeiro era morto e oferecido no altar. E eis que tempos e tempos e tempos depois, a Bíblia nos afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando a João, capítulo 10, versículos 17 e 18. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que por causa do que Jesus fez, nós temos vida por meio da morte. Vida na morte. O versículo 17 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu estou dando a minha vida. E o versículo 18 diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Você pode estar se perguntando por qual motivo era necessário Jesus morrer. Por que Jesus tinha que morrer? Bem, o motivo era o cumprimento do plano do Pai para a nossa salvação. Deus
tinha um plano de redimir a humanidade do pecado que havia separado de Deus lá no começo, lá em Adão. O pecado que separou o homem de Deus, que permitiu que a morte entrasse no mundo, que permitiu que o homem estivesse separado de Deus, separado do seu homem interior, separado dos outros, da esquizofrenia que faz parte da nossa existência neste mundo. Deus tem um plano para a nossa redenção, para não permitir que nós continuemos para sempre assim. 1 Pedro 3, versículo 18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Perceba que Pedro menciona Cristo como nosso substituto. Os teólogos chamam isso de morte substitutiva, na qual Jesus morre a morte dos pecadores, ou seja, daqueles que realmente mereciam morrer. Uma poetisa chamada Mirtes Matias, certa vez, fez uma poesia na qual ela dizia: desça daí, Jesus, este lugar não é teu. Claro, dramatizando de forma poética o sentimento de que aquele lugar na cruz, na verdade, era meu e seu, não de Jesus. E ele morreu a nossa morte, ele sofreu por nossa causa. Jesus tomou o nosso lugar para nos levar a Deus. Essa é a primeira coisa. Por que Jesus tinha que morrer? Para cumprir o plano de Deus para a nossa redenção. E mais, Jesus tinha que morrer na cruz para satisfazer a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós. Veja que a Bíblia está dizendo que Deus fez isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! A obra de Deus em nós nos torna justos. É interessante destacar, não foi por causa dos nossos atos de bondade que nós atingimos ao que a Bíblia chama de justificação. Não foi pela nossa capacidade argumentativa ou qualquer outra capacidade humana que nós possamos usar neste mundo. Não, nada disso seria suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Somente a própria justiça de Deus é que seria capaz de fazer isso. E Ele o fez em Jesus Cristo. Por causa do que Cristo fez na cruz, nós somos declarados justos diante do Pai. Isso por causa da justiça de Cristo e não a nossa. Como eu disse domingo passado, meritocracia no Evangelho não existe. Não existe. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos santificados pela obra do Espírito em nós. E um dia Jesus voltará para nos buscar, para estarmos com Ele para todo sempre. Ele que era perfeito, sem pecados, pagou com a sua vida, com a sua justiça, para romper com a separação entre nós e o Pai, por causa do pecado. Atente-se para isso. Jesus tinha que morrer na cruz para cumprir o plano da redenção. A Bíblia conta uma história, a história da redenção. Essa é a história narrada na Bíblia. A história de como um Deus amoroso, criador de todas as coisas, está redimindo, está chamando os seus eleitos para a salvação. E a Bíblia conta a história de como nós somos justificados por meio da obra de Jesus Cristo na cruz e cumprida cabalmente em sua ressurreição. Essa é a primeira coisa, vida na morte. Mas vamos ao seguinte: na morte de Cristo nós temos vida nova. Na morte de Cristo nós temos vida nova. A Bíblia nos mostra também que os efeitos da morte e ressurreição de Jesus atuam sobre nós. Na nossa nova vida que o Pai nos deu em Jesus, nós já não vivemos de qualquer jeito.
Nós não andamos mais de qualquer jeito neste mundo. Antes, vivemos para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, vou recomeçar. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Veja, Jesus morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida que nós vivemos agora em Cristo tem um propósito, tem um alvo, a glória de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram para uma nova vida, para a glória de Deus, direcionada para Ele, dada a Ele, vivida por Ele e por meio dEle. Antes de Cristo, a Bíblia diz que antes de Cristo, lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, isso não está nos slides, olha aí na sua Bíblia. Efésios 2, de 1 a 3, diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e um príncipe do poder do ar. Essa era a nossa vida antes de Jesus. Vivíamos na desobediência, diz o texto. Todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, merecedores da ira. Essa é a nossa vida antes de Cristo. Mas seguindo o mesmo texto, Efésios 2, veja o que Jesus fez por nós. Agora a nossa vida, quando Cristo entrou em nós, quando a nova vida de Jesus passou a ser a nossa vida. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, louvado seja o Pai, louvado seja o Senhor Jesus, pelo seu grande amor para conosco. E esse grande amor para conosco deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça e somente pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou. Nós estávamos como? Mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos trocou de posição. Diogo falou no início aqui do culto sobre esse momento de passar o rio. Essa imagem trazida desde lá do Egito, quando o povo saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, passou o rio, ou quando eles voltaram da Babilônia, essa ideia de transportar de um reino para o outro está presente aqui em Efésios. Quando você volta lá, nós estávamos dominados pelos poderes do ar, diz o autor aqui, Paulo aos Efésios. Estávamos naquele reino, o reino das trevas, mas veja, Deus nos ressuscitou, Efésios 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja a grandeza da obra de Deus em nós. Nós que estávamos antes do reino das trevas, agora estamos nos lugares celestiais com Cristo. Versículo 7 continua, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por sua obra em nós, por sua obra na igreja, povo de Deus, povo eleito do Senhor, povo transformado por Deus, tirado das trevas para o reino da sua luz. Por sua morte Jesus fez isso. Mas Jesus não somente morreu, Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a nossa esperança. E nos leva ao terceiro ponto desta mensagem. Esperança na ressurreição. Porque nós andamos em Cristo, porque Cristo está em nós,
nessa nova vida que vivemos para Cristo, já não andamos mais sem certeza ou esperança. Nós andamos com fé, nós andamos com convicção, nós temos certeza daquilo que cremos, porque Jesus vive em nós, seu Santo Espírito habita em nós. Nós não andamos mais sem identidade, ou sem propósito, ou sem esperança. Não, nós andamos com convicção. 1 Coríntios capítulo 15 trata nesse trecho de 16 a 22 sobre essa convicção da ressurreição. Porque Cristo ressurgiu dos mortos, nós um dia também seremos ressurretos dos mortos. Tanto que o apóstolo Paulo enfatiza de forma profunda, dizendo assim: se Cristo, 1 Coríntios 15, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e mais, e vocês ainda estão nos seus pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, versículo 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Louvado seja Deus por sua obra em nós. O que nos leva ao amor de Jesus demonstrado naquele ato de João 10 que nós lemos no começo. Volte no Evangelho de João, capítulo 10. O amor de Jesus por nós. Voltando ao texto inicial, João 10, 17 a 18. Por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, ninguém tinha autoridade para tirar a vida de Jesus se ele mesmo não tivesse permitido isso. Mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus entregou a sua vida de forma voluntária. Por que Jesus fez isso? Por que ele enfatiza a sua voluntariedade em morrer? Porque se isso não fosse verdade, se a sua morte fosse forçada, se ele não fosse livre, se o seu coração não estivesse de fato nesse ato de entrega, então uma grande interrogação seria colocada sobre o seu amor por nós. A profundidade, preste atenção nisso, a profundidade do seu amor, do amor de Jesus por nós, está em sua liberdade. Ele era livre para dar a sua vida e ele escolheu dar a sua vida em amor por nós. Se ele não morreu por nós voluntariamente, se ele não escolheu o sofrimento e abraçou a dor da morte na cruz, então quão grande é o seu amor por nós? Então ele enfatiza isso, ele deixa isso muito claro, ele deixa explícito: eu espontaneamente a dou. Isso vem de mim, não da circunstância, Jesus está dizendo, não da pressão, mas do que eu realmente quero fazer. Eu quero fazer isso e eu estou fazendo. Jesus está enfatizando para nós que o seu amor é gratuito. O amor de Jesus por nós é gratuito. Parece que Jesus está ouvindo uma calúnia inimiga dizendo a você talvez hoje: Jesus não ama a você de verdade. Uma voz inimiga diz a você talvez: Jesus não ama você de verdade. Ele é um mercenário, a semelhança do pastor que vê vir o lobo e abandona as ovelhas. Ele entrou nessa por outra razão, que não o amor. Ele está sob algum tipo de obrigação ou compulsão externa. Ele não quer realmente morrer por você. Ele apenas de alguma maneira acabou entrando nessa tarefa e tem de submeter às forças que o controlam. O inimigo muitas vezes pode dizer isso. Mas Jesus antecipa essa estratégia inimiga e diz: ninguém atira de mim. Falando sobre a sua morte. Ninguém atira de mim, pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Na época em que o filme A Paixão de Cristo foi lançado, nos Estados Unidos, vários países da Europa e até aqui no Brasil, começou-se uma discussão. Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Havia um medo de que aquele filme, A Paixão de Cristo, lançasse uma nova onda de antissemitismo no mundo. Porque o filme mostra, e a Bíblia também deixa claro, que houve uma conspiração dos religiosos judeus da época de Jesus para prendê-lo, para matá-lo. E houve um medo tremendo de que houvesse uma nova onda de antissemitismo no mundo por causa desse filme. E numa dessas discussões eu acompanhei um judeu falando, um católico romano falando e um evangélico falando de uma discussão. Até que o evangélico fala assim, exatamente nesse texto de João 10. Ele argumenta, os judeus fizeram toda a cena ali para matar Jesus, para levá-lo preso e torturá-lo e matá-lo. O Estado romano foi a mão que executou essa ação, mas ninguém teria autoridade para fazer isso se Jesus não tivesse permitido. E ele citou exatamente esse texto. Ninguém atira de mim. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, no versículo, se não me engano, no capítulo 18, próximo ali à prisão de Jesus, os soldados vão para prender Jesus onde ele estava reunido com os seus discípulos em oração. E quando alguém pergunta, você é Jesus? E a resposta de Jesus foi, eu sou. E naquele mesmo momento, quando a resposta saiu dos lábios de Jesus e ele disse, eu sou, os soldados caíram desmaiados, porque o eu sou, a glória do eu sou se manifestou ali, e eles não puderam resistir à glória do Senhor. Então, ninguém poderia ter preso Jesus ou matado Jesus se ele não permitisse. E ele disse, e ele está dizendo de novo para você, ninguém atira de mim, eu decido dar a minha vida para cumprir o plano de amor do Pai, o plano de redenção de Deus. Ninguém atira de mim, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ele está manifestando aqui o seu protesto de amor contra o pecado, contra as forças do mal. Jesus protesta dizendo, ninguém atira de mim, eu a dou, eu estou dando a minha vida e eu vou retomá-la, falando sobre a sua ressurreição. Que o seu coração esteja nisso. Eu tenho autoridade de dentro da morte, Jesus está dizendo. Eu tenho autoridade de dentro da morte, como um homem morto, de tomar a minha vida e de voltá-la. Agora aqui, de todas as grandes coisas que a Páscoa significa, ela também significa isso. Eu quis fazer isso. Eu quis morrer, cumprir o plano do Pai, e eu quis ressuscitar para cumprir o plano da salvação. E porque Jesus fez isso, hoje podemos, por meio dele, por intermédio dele, obter a salvação dos nossos pecados, desfrutar do amor do Pai, da comunhão com os irmãos e viver com a esperança da redenção, da ressurreição, perdão, a esperança da ressurreição. Nós estamos vivendo em um momento de convivência tão constante e tão de perto com a morte, neste momento de pandemia. Estamos já no segundo ano desta grande pandemia que está sobre todo o mundo. A morte está tão perto de nós que a realidade da ressurreição precisa
precisa ser uma fé viva e ardente em seu coração. A morte não é o fim. Não é o fim. É um trecho, em um trecho da Bíblia dedicado à doutrina da ressurreição, o apóstolo Paulo termina o seu ensino sobre a ressurreição em Colossenses capítulo 4, falando sobre a ressurreição, falando sobre a esperança. Ele começa dizendo: quanto aos que morreram, quanto aos que dormiram, eu não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Então ele discorre sobre a realidade da ressurreição. E ele termina a sua explanação sobre a doutrina da redenção com a seguinte afirmação: consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo está dizendo: a morte não é o fim. Não, para nós os que cremos em Jesus, não é o fim. Porque aquele que veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou, vencendo de uma vez por todas as barreiras que nos separavam de Deus, e a morte não é o fim para nós. Consolem-se com essas palavras, diz a palavra de Deus. Consolem-se uns aos outros com a esperança da ressurreição, que um dia nos reuniremos novamente, junto com o Pai, para estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia! A igreja do Senhor vive com essa convicção de que a morte foi derrotada, o inferno foi derrotado, e um dia, mesmo que venhamos a morrer neste mundo, um dia estaremos para sempre com o Pai. Por sua morte temos vida, porque Ele vive, nós também viveremos. Ore comigo. Obrigado, Pai, por essa convicção de que o Senhor ressuscitou, se tornando as primícias dentre os que ressuscitaram, para que nós, em nossos corações, tenhamos essa viva e ardente certeza de que um dia estaremos juntos com o Senhor para sempre. Receba a nossa gratidão por tua morte e por tua ressurreição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Consolo que envolve a minha vida é o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glórias ao Senhor, o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé. Que o Senhor Jesus seja adorado em sua vida nesta semana que se inicia. E nós queremos orar neste momento, ter um momento de intercessão por os nossos irmãos e irmãs que estão em situações de enfermidade. São muitos os motivos, os pedidos de oração que têm chegado a nós através do nosso grupo de oração, através das nossas lives nas quartas-feiras. Temos irmãos internados na UTI, em enfermarias, irmãos que estão em tratamento em casa, e nós queremos pedir a você que interceda, igreja. Ore crendo que o Senhor pode operar na vida dos nossos irmãos e irmãs. Ore pelo pastor Carlos, que está em tratamento contra a Covid-19 em sua residência, está com sintomas leves, mas se sente cansado. Ore para que Deus restabeleça a sua saúde. Ore pelo irmão James, que ainda está em estado grave, mas estabilizado na UTI também. Ore pelo esposo da Fabiana, para que ele possa continuar sendo bem tratado ainda em casa. O pastor Carlos me mandou uma mensagem hoje pela manhã dizendo que ele já está livre do vírus. Glórias ao Senhor por isso. E agora ele segue em recuperação para recuperar as suas forças para voltar ao trabalho. Que o Senhor o conduza. Ore pela Kiúça, membro da nossa igreja que está entubada também. Irmãos, são muitos nomes, muitos pedidos. Até da nossa limitação humana, nos esquecemos de algum nome. Mas o Senhor sabe de todos os que estão precisando das nossas orações. O Gilberto, enfim, são muitos nomes. Eu queria que nós orássemos agora. Queria que você e eu parássemos agora para orar pelos nossos irmãos. Vamos fazer isso? Pai, nós colocamos diante do Senhor
todos esses nomes que foram mencionados aqui, todos aqueles que nós não lembramos, mas temos orado durante a semana, ó Pai, por favor, o Senhor que não conhece limitações, o Senhor que tem todo o poder, nós pedimos, haja na vida dos nossos irmãos e irmãs, trazendo completa restauração sobre eles, trazendo completa recuperação de sua saúde. Pai, por favor, consola os corações daqueles que perderam pessoas queridas nos últimos dias. E que a nossa fé e a nossa certeza esteja somente no Senhor. Como nós vimos na Tua palavra, mesmo que venhamos a morrer, cremos que um dia ressuscitaremos, estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, ó Pai, te agradecemos por este momento de celebração. Que o Senhor receba a nossa adoração em todo o tempo que nossa vida, nossas palavras, tudo que somos, adore ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querida igreja, nós estamos terminando esta celebração. E nossa oração é que você continue cultuando ao Senhor durante essa semana. Que o seu dia de amanhã, segunda-feira, seja iniciado, passado todo na presença do Senhor. Comece com um sentimento de gratidão. Muitas pessoas falam no domingo, poxa, amanhã é segunda-feira, temos que voltar ao nosso corre-corre, ao nosso dia a dia. Tire esse sentimento do seu coração e troque por gratidão, porque você está vivo, com forças, para trabalhar mais um dia, mais uma semana. Amém? Que assim seja na sua vida. Vamos orar com a bênção e logo estaremos encerrando este momento de celebração. Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e podemos desfrutar da Tua presença. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre dos males, nos proteja dos perigos, nos dê sabedoria para tomar as decisões que honrem o Teu nome. E agora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus e a presença de Deus nosso Pai, esteja com este povo desde agora e para sempre. Amém.